vi que essa blusa ela tem um efeito atrás, que ela fica mais reta, mesmo tendo apertado, tipo, teria que fazer uma espécie de franzido para ajustá-la aqui e fazer ela ficar fechada, que tipo, fica embabadado, mesmo colocando o top e a cinta. Na hora que eu tava vestindo a cinta aqui, eu desalinhavou, né? Aí, ou seja, realinhavar aquela parte, né, que vai fazer a impressão, levar para trabalhar lá, nossa, coceira no nariz. Fervi água 2 vezes, não acabou. Fiz mingau, comi o resto do feijão, pedi para cortar meu cabelo, entrou o cara ali, eu tava praticamente pelada aqui, tinha que ver, né? Botei a blusa, não só bateu ali porque para ver onde seria a questão do sinal, que tem que puxar isso, puxar aquilo, não puxa nada. Quando eu olhei aquela bolsa minha de a improvisada agora, que é folga, né? Ou seja, tem que ser avisado em cima da hora para ver se não chega ninguém, né? Então amanhã eu vou no horário de atender e dali receber, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu falei com ela lá em cima que se o cheque não passa no supermercado, ou teve uma espécie de advertência ainda que não é um problema, que só um que sabe isso e aquilo, eu quero pagar à vista com o meu dinheiro lá na farmácia, entendeu? Então, seja, se a Cato mal responde, você acha que não pode dar problema? Porra, me deixa fazer a ponto de eu ficar com a minha cara meio assim, os outros meio em dúvida, sabendo que eu tô dando o meu a troco, sabe? Vou cortando as asas de tudo isso aí. E eu abri a bolsa das minhas blusas de frio ali, tá frio pra caralho, com a blusinha cinza ali, um resto de amaciante ali, tá tudo limpinho. Quero cutucar o pé, que tem que cutucar logo, agora, enxergar agora. Esfregar aquilo ali, botar um no varal, deixar escorrer. Enfim, tava tudo encharcado as blusas, tudo úmido. Eu falei, quer saber? Exceto eu botei a bolsa, o fundo dela molhada, de documento não molhou nada. Botei em cima da mala aberta para secar, né? Botei as coisas dobradinhas, revendo todas as coisas. Isso aqui não tá de comer coisa diferente. Nem que eu ficar em casa, comer mingau de aveia, vou fazer mais um. Acordei com vontade de tomar água gelada. Na hora que eu acordei, tava. E tô ainda agora com 79, vou suspender o remédio agora, tomei o hormônio, ia tomar. Aí, né, pedindo pra ver se corta esse pedaço do meu cabelo, eu acerto aqui, mas acho que não respondeu. Deixar pra semana que vem, sei lá. Aí fica bonitinho, bota aquela blusinha felpudezinha marrom, fazer um efeito, né? Abertinho e tal, em produção, aquele efeito Idade Média, que o pessoal tem essa teoria, né? Onde estava a beleza, na gordinha, na gordurinha, papapá, papapá. Aquela minha batinha preta fica lindo, nossa, o meu blazer. Um dia eu falei, colocar um negócio pra fechar na frente, jamais, ele fica lindo, sarado, ele, com a calcinha assim, nada, só fazer um efeito meio assim, bonitinho. E essas, né? Enfim, aí a gente vai vendo as coisas. Essa blusa aqui atrás eu tô pensando também em alinhavar ela, então faz um efeito como se eles botam aquela tirinha assim, porque essa aqui ela vai ajustar um pouquinho na barriga, né? As outras estão um pouquinho largo, todas estão na medida boa, não faz diferença, não tem mais ainda coisa para apertar. Fica legal, né? Aquela da cruz, a outra, né? Sentada aqui no vaso, só sentada. Aí com um efeito salto, né? Perna meio abduzida assim e tal, meio sem batom assim também, né? Até então, né? Nem lembrando de passar uma poeirinha, faz a diferença. Pintar não fica borrando. Botei lá pra as coisas que tem que comprar. Devo perceber, devo fazer compra amanhã. Fazer esse efeito mais, né? Mais tranquilo. Que é muito fardo de muita coisa mesmo. Continua aqui, né? Aí tudo limpinho, botar essa toalha, mas tá chuvoso, porque eu botei uma roupa em cima dela. Senta aqui, fico olhando quando aqueles pólipozinhos dali começa a aparecer, que tem que dar vassourada. Dá uma vassourada ali, mas também não muda muito, sempre tá limpo, né? Vamos assim colocar. Dizer aí, avaliei tudo, que tem que comprar isso aqui, eu botei a roupinha de molho pra pôr lá em cima, entre umas que já estão lá. Aí eu falei, bota esse tênis, não bota o outro, tem que atender, tem que parar na Caixa Econômica, depois vem a pé, depois coloca, não coloca, fiz esse efeito, a blusa de baixo achei legal com essa, mas porque, né? Essa seria também reforçar uma costurinha aqui, ela é fresquinha, já costurei por dentro,
mas eu vou fazer alinhavando por dentro, como se essa blusa ajusta ela, mas faz um efeito, ajusta, mas assim, para ela ficar mais centralizada, fica aquela coisa torta entre o top por baixo, né? Enfim, tirar a cinta, vou ficar sem cinta hoje, aí avaliando as questões, né? Lógico que já mudou tudo, mas a mudança tem gordura absurda no braço como um todo, e aqui já mudou a questão da gordura também, mas tem um trabalho enorme para fazer, né? Enorme. Duas bundas para dentro, ou uma placa assim embaixo da bunda, só que já estão mostrando, né, a redução das placas da questão da cintura, atrás a dobra está muito pequena, projeta aquela coisa para frente, mas vai assentando, já está bem diferente mesmo assim, bem diferente. E perna aqui, pouco que agachou e buscou essas dobraduras, já mostrou uma queda na gordura, mobilizou esforço, o trabalho, ainda que eu esteja aquela versão bem macia, daquela turgência que amarra tudo, eu dormia, não senti dor costas alguma, e eu perguntei hoje falando se eu tinha folga, né? Falando, vou ter folga, vou ver aqui, porque tem a questão de vigiar a obra, isso aqui, mas porra, né? Aí a menina tem direito à folga também, deve estar morta. Aí, né, que eu falei aqui. Então aí, aqui por cima, onde está a parte mais alta do peito, inclusive a gente pega, né, uma placa de gordura que faz um diferencial, que se secar reduz um pouco. O que é que vai secando nessa região toda, né? 5 quilos para descer já vai fazer uma diferença muito grande, que ainda é muita coisa, né? Num dado momento, como eu solto um pouco, ainda existe uma barriga enorme vindo para frente e tal, mas já tá uma barriga bonita, assim vamos dizer, né? Dá vontade de registrar, claro que, né? A bunda é aquela coisa para recortando em volta, vai fazendo, vai modelando aqui, mas ela é meio de lado, você vê, né? Seria mesmo descer pelo menos uns 10 quilos e ver como reformar tudo isso. Mas vamos fazer esse efeito, passar logo amanhã, fazer umas coisas, comer esse final de semana e retomar essa nova. Eu vou tomar assim uma lata de açaí, tô sentindo muita vontade, deixar ele ficar mais molinho, sabe? Nossa, vontade de tomar um pouco de cada coisa. Vontade de coisa cítrica hoje, então vou ficar até quietinho, vou dormir muito. Então o relógio para despertar, vontade de tomar um suco bom, sabe? De abacaxi, vontade de comer um abacaxi quando eu vejo não tem como. Então eu tomar vitamina C de fato. Eu compro abacaxi com vontade de mastigar, Deus me livre. Eu tenho um dente meio viradinho aqui em cima, né? Aí ver a retração no meio dele, sempre exposto, tudo isso fica muito preocupante, tudo, né? Então, tirar a roupa, ir lá no varal, botar escorrer, botar uma daquelas ali, fiz um mingauzinho, vou fazer esse outro, né? Ainda avaliando a questão do resto do gás, né? Passeio pelo filho da mulher lá do CRAS lá, né? Aquela lá, o que trabalha lá junto agora, que é filho do Zé Maria lá. Falei, separa, porque amanhã eu tô lá, prioritariamente para mim o de chocolate, né? Mais vontade de comer, tá faltando, sentir a banana, sentir toda essa coisa meio, o feijão virou uma carga, adoro o feijão cozidinho, misturadinho, mas tá faltando muita coisa, virou né, uma coisa assim, vou fazer um mingau ali, agora, né? Fiz o mingau, fazer mais um, né? Que na hora que eu cheguei eu tomei o feijão, tinha comido lá muito cedo, comi um pão, falei que eu tenho, que eu gastei, pão que sobra não tem problema, não sei o que, mas mesmo assim, tentei ajustar e não trazer outras coisas, salinizei no horário, segurei, tive o resultado, né? Foi o que tem que saber explicar a coisa, né? E há quem vive de vigiar tudo, que tira ali e aqui, eu mesmo que jogo fora, falei, tá toda vez tá jogando papel higiênico, o rolo inteiro fora, a ver se não é goteira, não é goteira. É imprudência delas molharem a qualquer maneira e jogar no canto e ele enxugar toda a água, porque essa chuva toda que teve, mexer em alguma coisa lá em cima, que não mais caiu água na banheira, não pingou, não sei se eles, né? Porque em alguns lugares cai, alguns pontos, não sei o que, ou arrumando tudo, uma coisa lá. Enfim, né? Eu vou. Não tá curtinha, tá feita.
quer fazer, quer mexer em dedinho de pé de nada. Olhei, né? Tem quando você quer ficar mais lisinho, mas tem quando esses caroços embaixo da bunda, né? Virilha, algumas coisas assim, né? Muita, né? O braço, tatuagem toda fodida. De tanto que braço ali. Aí, enfim, né? Doida que chega logo amanhã. Eu acho que eu vou fazer uma troca. Né? Eu separei essas coisas mais diferentes do que eu pretendi. Separei para comprar. Ainda que eu vi, eu falei, ah, que legal, né? Colocar aquela... Eu achei num preço bom. Eu tive aquela calça da boneca com a blusa de pessoa, né? Olhando um dado momento que depois seria uma opção com a outra calça. Lá não sei o que e tal, mas que depois eu fui tirei, né? O que era aquela blusinha que eu falei. Com a bonequinha assim que, né? Que tinha a ver da marca, não sei o que, se eu tivesse comprado o tênis tal, que não comprei, acordei querendo um vermelho, não é para essas roupas, não é aquela base, não é aquele material, mesmo que fosse o 40, o 39 tem tanta diferença, não tem conforto. Eu olhei aquele outro tênis que eu separei, já que os outros dois estão esgotados do dourado, eu tinha separado o Mizuno, que ele é básico, que tem uma traseira com dourado e tal, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um experimental, porque das coisas que eu peguei de diferente que eu queria, né? Eu de fato queria o tênis que tem preto com dourado, que eu vou pegar para combinar com outras roupas que misturam o preto, que é o que eu vou pegar, que ele tá 600 mais o frete. Aí eu tirei o outro e eu vou pegar aquele invés para experimentar americano com a blusa do atletismo americana, aquela larga, né? Aquela coisa de botar calça branca por baixo, o top azul marinho, eu quero aquela roupa. E o que ficou de diferencial, né? Tipo assim, em termos de adquirir mesmo das coisas, das peças que eu olhei. Que eu tirei aquela blusa, uma blusinha meio, né? Olhei que macacão roxo, eu falei, achei legal, mulher com, né? Olhei entre o conjunto daquele da mãozinha, Fred Krueger que eu falo, né? O abduzido, né? Ou qualquer coisa assim. Entre o macacão, a bunda, a parte de trás não é igual, que parece que a mão faz um efeito de biquíni no conjunto. No conjunto eu não gosto no top nas costas, até gosto na frente, fiquei aquela coisa, acho que gostei dos dois na verdade, assim, né? Um de frente, que se você pega para dar uma aula, ele é quase todo de frente. Eu gostei demais da parte de frente do macacão, deixei quieta lá, mas eu vi que o conjunto estava 40 e pouco top. O vermelho eu não gosto tanto, acho ainda que também é bonito, mas né? Olhando aí, uma coisa levou, ficar olhando mais ou menos algumas coisas assim. O top, o macacão roxo, ele fica bonito num dado momento no corpo, né? Mas ele... O conjunto roxo é bonito, mas não é bonito. Se fosse combinar ou não for combinar com aquilo assim, entre o que são as calças que eu tinha selecionado as básicas, enfim, a calça Queen, que é ainda vermelho, falei que o conjunto lá, ainda que fosse um efeito jeans e mais para depois, mas a calça Queen e um ou dois macacões, eu penso que o verde, por causa da questão da frente ainda, que o que seria, você compra um tênis baixo, que tem um certo brilho compensador, mas eu gosto do efeito botinha, eu não achei nenhum que me agradasse assim, que tivesse um diferencial, que tá com preto, tem um detalhezinho, olhei um lá um botinho que tem uma espécie de efeito como se você usasse mais, o casaco fica muito bruto, ainda que não tem mais disso, um casaco de couro, isso, aquilo, roupas que eu nem tenho, o efeito tal, olhando botinha, quando ou toda preta, ou um detalhe branco que não, isso, outro dourado, isso, aquilo que eu não gostei, eu gostei da estrutura daquele ali, mas, né, olhei o outro desse, preto com branco, o que é você pegar aquela outra, tem um brilho que com aquele verde ali não rola tanto, mas enfim, o que é você pegar? Ah, eu quero gravar uma aulinha assim assada, eu colocaria aquele macacão verde, que é um efeito diferenciado, ainda que aquele roxo tenha aquele efeito abdominal e tal, mas uma coisa mais moderna, mais irada, eu achei aquele verde, com aquela botinha ali mesmo, né, num dado momento, mais magra, só botar para fazer uma aulinha assim e tal, gravar, seria uma opção, uma ambiçãozinha besta assim, ainda que eu gostei daquele macacão que tá lá todo meio prata, que umas escamadas que tem o vermelho com ele, o que é aquela cintura, uma base como um outro que ele faz calcinha que eu não compraria para usar assim, mas é uma espécie de body, que tem uma boneca do lado, mas também a boneca tá, mas não tá, fica uma coisa meio assimétrica, mas aquela parte cavada, aquilo tudo, aquilo ali tem uma dinâmica de coisa, de fazer bons macacões, eu gosto desse músculo, alto relevo, aquela coisa sombreada no abdômen, entre o esbranquiçado, eu achei bonito, bonito demais.
mas eu quero adquirir ainda esse ano. Ainda que eu falei, num dado momento pode ser que eu pegue também o macacão roxo, vamos acompanhando o desconto. Aí bota aquela blusinha por cima, faz 2 efeitos, mas aí fica aquela popinha meio que um tá meio shortinho, se fosse a calça não tá. No final das contas, parece que não é nenhum dos dois, mas achei bonito o roxo também. Mas o que seria em termos de diferencial, me ver no diferencial seria ainda adquirir esse ano ainda a calça Queen. Aí coloquei aquela blusinha furadinha, depois falei, pra quê? Eu quero em cima, lá tá com efeito, seria o que com efeito botinha, né? Como que seria, porque eu acho que aquele negócio muito alto, até que ponto bota aquele mais pra baixo, ou perto da dobra da botinha, né? E eu fico quase não usando botinha ainda, o que que é colocar, se é aquele calor, colocar só pra trabalhar ou só pra malhar, né? Vou continuar malhando entre as duas, não, né, para eu tolerar aquela coisa, né? Me impor, não ficar enrolando, passar duas, depois já tô de saco cheio, já tô com fome de novo, não sei o quê. Aí eu espero pegar ainda esse tênis preto, esse vigiando o outro dourado, por opções com calças básicas, mas para esse ano não precisa. O outro é uma opção que eu achei, que ele tem um cinza, tem um negócio para trabalhar com as outras roupas, mas o diferencial eu vou pegar esse americano, né? A blusa, então eu vou me apertar bem para pagar tudo isso aí. Eu vou pagar o que está na promoção, né, os 2 tênis com 2 fretes e a blusa, dá um pouco mais de 1.000. Então, que eu gostei, né? E ainda esse ano eu pretendo desses trapos só pegar entre essas coisinhas pequenas, talvez os 2 macacões ou só o verde e a calça Queen, as outras coisas não. Tinha separado a blusinha meio furadinha, depois eu olhei mais fechada aqui, eu cortaria um pedaço, ela seria sem brilho, aquela pretinha que eu já tenho em casa, com um nozinho ou qualquer coisa assim, ela me atende, eu quero mais aquele efeito de baixo, que eu já tenho muito tronco, esse efeito de baixo daquela faca, aquele combo assim que implica em amarrar a blusinha aqui, que eu já tenho a blusa ali, e a botinha, esse diferencial bonitinho, eu gostei. Então é isso daí em termos de peças diferentes. Então eu pego isso aqui agora, talvez bem no final do ano eu pego um macacão, eu pego 2 de acordo com o dinheiro de personal. Quero não mexer no salário. O resto seria a opção das poucas peças que eu selecionei para trabalhar depois que eu voltei com a calça vermelha. Fiquei com aquelas 3 jeans na cabeça, entre mesmo aquela branquinha com letrinha assim, né? No mais aquelas outras que são mais assim, mas eu queria mais a camisetinha mesmo, por isso que eu falei, não é de personal treino, não é para usar no trabalho, para usar ali. Aproveita pegar a calça da boneca, mas bonitinho, cabelinho lourinho, fazer uma fotinho, né? Um apocalipse bom. Mas esse efeito seria essas peças mesmo. Aí eu fiz essa troca. Eu vou tentar pegar a bota 39 para ver como é que eu calço com ela. Eu acho muito bonita aquela bota. Eu fiz muito dinheiro lá para mim. Esse negócio de ir lá e ali é completamente diferente. Então eu quero para usar aquela calça branca mesmo por baixo. O top, né, meio branco que não é, que dá também para ser com... Enfim, é o que eu vou pegar. Eu vou experimentar em vez americano, né? Mandando um recado. E a blusa de atletismo e tudo vai ser o Thiago que vai pegar pra mim, né? E aquele Mizuno que eu escolhi ele primeiro e que de fato ele no preto e branco, pelas minhas combinações de roupa, é o que me atende mais entre o tênis que eu ainda tenho que encarar muito esteira ainda. Então, pra pegar, eu tô aqui um pouco arriada, eu devo ficar deitada, eu vou dar uma coisa de sal, né? Meio desconforto ficar com dinheiro só pra ir, pra sacar o dinheiro lá, entendeu? Ele compra 2 pães pra comer. Só coisa de sal. Ó, arrisquei bem, tá? Né? Enfim. Ó, cansadaça. Tomar água gelada ali, tomar um... Cansadaça. Cansadaça mesmo. É isso, aí eu vou alinhavar essa blusa assim por trás, vou ver se eu faço esse efeito. Eu não tenho tirado de nada que pode fazer aquele arcozinho de prender ela atrás. Não tem. Que seria, né? Até que ponto eu mesmo... Vou ver o que eu vou fazer, ou não necessariamente. Né? Fica mais justinha por trás. Meio
deixa solto assim mesmo, tá? Então, mas que seria aqui, né? Esse efeito e fica ideal na frente. Ajusta a bicha atrás, o que que é essa? Em um outro momento eu consigo botar com meio. Mas não é, não sei também. Fica melhor. Mas não é só isso, seria a tirinha, né? Aquele efeito que tem que ter o tecido mesmo. Mesmo depois bota. Também na hora é só tirar a cinta, né? Só quando coloca a cinta que dá o efeito. Bonita essa blusa dessa, né? No dia eu tinha escolhido outra que também era bonita. Depois eu achei essa mais bonita ainda. Com um tinho e tal. Gostei muito dessa. Tanto com a calça branca e essa calça eu acabei colocando com esse tênis. Realmente esse vermelho mais fechado e esse tênis já gostei demais. Também tá calçando super bem. Todos os dois, mas o meu cérebro sofre muitos baques. E essa lixoteca de uma marca nova, de comida, de alguma coisa faz. Entendeu? Quando a pessoa faz uma dieta tem que ajustar tempero, ajustar algumas coisas. Tem a disciplina que tem uma organização ainda que seja o que a memória muscular e suportar um efeito tal. Vou lá. Falei bem. Bom, deixa eu esfregar um pouquinho aqui, botar lá em cima. Cansado. Muito cansado.